Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Esse é o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje nesse vídeo. Um tema maravilhoso, porque eu acredito muito que nós, todos nós que buscamos ser um bom profissional, nós precisamos trabalhar também o ser humano que existe dentro de nós. E isso faz toda a diferença para quem quer se diferenciar. Eu sei que você assiste os meus vídeos, você que é estudante de odonto, você que já é odontopediatra ou está fazendo a sua pós-graduação e busca algo para se diferenciar no mercado, para a gente poder sair um pouco dessa mesmice que existe aí no dia a dia dos consultórios e que a gente não quer ficar nisso, a gente quer ser diferente, a gente quer fazer diferente, mas para isso é muito importante você conectar com isso, que nós precisamos ser um bom ser humano antes de sermos um bom profissional. E eu vou começar falando sobre o que as pessoas elas buscam para escolher um profissional. Eu elenquei algumas coisas que eu acho bem pertinentes e que eu percebo nesses meus 28 anos de estrada, o que as pessoas, quando chegam no meu consultório, o que eu enxergo no coração delas que elas estão buscando. Porque muitas vezes, alguns profissionais acham que as pessoas buscam apenas um atendimento odontológico para os seus filhos. Mas nessa minha caminhada, eu falo que nessa malinha que eu guardo dentro, né, as coisas que eu guardo, que são preciosas dentro da minha malinha, são coisas que eu enxergo que vão muito além da odontologia. E são detalhes que fazem toda a diferença quando você percebe valor nesses detalhes e você coloca em prática no seu consultório. Porque as pessoas estão buscando muito além do que o que existe, né, de palpável que a odontopediatria ela pode oferecer. E mesmo a odontologia, de modo geral. E eu digo isso também não só em termos de odontologia. Eu vejo quando eu vou buscar, por exemplo, uma consulta com uma especialidade médica, o que eu busco? Eu busco, né, algumas coisas que a gente vai discutir aqui. E que muitas vezes eu percebo que vai além do que a especialidade médica, que aquele médico, ele proporciona para cada um dos seus pacientes. Então, não é só na odontologia. Eu acho que todos os profissionais que oferecem serviços, eles precisam se atentar nessa questão da gente trabalhar de ser um bom ser humano, porque isso atrai as pessoas, isso faz uma conexão muito maior, né, com as pessoas, gera fidelização de público, que hoje é um grande diferencial. Quando você atende um paciente no consultório, pelo menos eu fico muito feliz quando eu atendo um paciente no consultório, uma criança, e eu peço a essa mãe para voltar daí a 6 meses, e ela volta, eu vejo que eu certifiquei o meu atendimento na consulta, porque ela voltou. Então, é muito importante a gente compreender que o que a gente oferece tem que gerar um resultado, né? E no consultório, esse resultado é o quê? É exatamente uma agenda cheia, né? Quando a gente faz um bom atendimento, quando a gente se coloca como um bom profissional e um bom ser humano, isso gera engajamento. Engajamento do profissional com os pais, com a criança, e isso gera para nós retornos. Então, cada vez que eu atendo uma nova consulta numa semana, eu já penso que essa consulta já é mais um paciente que daqui a 6 meses já está garantido na minha agenda. Isso as pessoas eu vejo que não percebem o quanto é importante quando a gente gera valor nos nossos atendimentos, e isso dá uma tranquilidade de ter, como se fosse um ganho já pré-programado e pré-garantido no nosso consultório. Então, a gente vai falar sobre esse tema maravilhoso de ser um bom ser humano antes de ser um bom profissional, porque isso é para a vida, isso não é só para o consultório. Quando a gente trabalha também o que a gente é como ser humano, os nossos valores, a gente recebe retorno em todos os nossos relacionamentos, não só no consultório, mas relacionamentos em casa, em família, com os amigos, né, com tantas coisas, quando a gente tenta melhorar o que a gente é aqui na mente e no coração. Eu elenquei algumas coisas, o que as pessoas buscam para escolher o profissional. Eu coloquei a primeira coisa, uma indicação. Então, por exemplo, se as pessoas vão procurar a Tia Bela no consultório, com certeza, né, elas vieram indicadas por algum lugar. Eu gosto muito quando o paciente chega, ele preenche uma ficha no meu consultório, que vem escrito lá assim, indicação. Aí eu dou algumas opções onde ele marca o X, para ficar um pouquinho mais fácil, aí ele coloca lá,
Aí tem a opção se foi o amigo, se foi um familiar, se foi o Instagram, se foi o Facebook, se foi o Google. Então, eu gosto, quando recebo a ficha, de saber de onde que esse paciente chegou, né? Porque ninguém cai de paraquedas na sua porta. Essa pessoa buscou alguma informação. Então, eu gosto muito de, na hora que chega na ficha, eu já sei de onde que veio aquele paciente. Hoje, né, eu tenho visto que os pacientes, eles chegam muito das redes sociais, e principalmente do Instagram. Eu vejo que o Instagram, hoje, ele é uma fonte, assim, enorme de pacientes novos no meu consultório. As pessoas estão conectadas, se as pessoas estão descansando numa sala de espera, num salão de beleza, ou arrumando cabelo, as pessoas estão constantemente conectadas. Então, quando você tem um trabalho de marketing bom no seu consultório, você consegue se conectar com as pessoas da sua região, né, fazendo um tráfego direitinho, onde chega o seu atendimento no celular dessa pessoa que está ali distraída e tudo. Então, hoje as redes sociais, elas são realmente fontes excelentes de captação dos pacientes. Então, o paciente, ele nunca vem do nada. Então, ele veio do Instagram, do Facebook, de um amigo, de um familiar, ele veio indicado. E tem uma outra coisa também que traz muito paciente, que são os pediatras, que são os médicos. Porque as crianças, elas fazem o acompanhamento, principalmente até o primeiro ano de vida, elas fazem a puericultura, que é aquele acompanhamento mensal, onde o bebezinho vai pesar, vai medir, né, vai ver se está tudo bem, se o desenvolvimento neurológico está bom, as percepções, né, com o mundo. E esse pediatra, na hora que nasce o primeiro dentinho, se ele for um pediatra bem instruído, ele já vai indicar essa mamãe para procurar um odontopediatra, para que sejam passadas todas as informações, os cuidados, né, as orientações, as dúvidas que as mães têm tanto nesse período de nascimento dos dentinhos, o choro, né? A gente recebe muitas consultas no consultório, onde as mães, elas vêm realmente, assim, reclamando muito, ó, tia Bela, tá nascendo tudo quanto é dente, tá chorando, e tá babando, e não quer comer nada. Então, assim, os pediatras costumam, né, os bons pediatras, costumam a encaminhar esses bebezinhos para que eles venham para o nosso consultório. Então, é uma boa indicação. Então, a pessoa já vem indicada por um médico. Então, ela já espera que esse pediatra, ele conheça o seu trabalho. Ele também saiba também um pouco sobre o bom ser humano que você é. Porque eu não sei se você é assim também, mas quando eu indico alguma coisa, eu só gosto de indicar em qualquer coisa, realmente, se eu conheço. Então, se eu vou indicar uma pessoa para um dermatologista para cuidar da pele, eu só indico em quem eu fui e gostei do atendimento, né? E os médicos são assim também. Por isso que tem grande valor quando um pediatra indica um odontopediatra, que as mães, elas não ficam na dúvida de levar, porque elas confiam bastante na indicação do médico, do pediatra. Então, se a pessoa gostou do atendimento, é uma coisa também que ela indica. Se ela foi num odontopediatra e gostou, eu recebo indicações também muito de amigos, né? Tia Bela, eu tô aqui porque minha vizinha consultou com você e ela gostou demais de você, gostou do atendimento, falou tão bem, tudo. E aí eu vim para poder experimentar tudo que ela falou. Isso também é uma ótima fonte de indicação. Eu falo que o boca a boca ainda existe. A gente trabalha muito marketing, a gente trabalha muito os tráfegos, mas o boca a boca é uma coisa muito importante, porque nessa rodinha que existe das mães, em festinhas, grupo de WhatsApp, de mães, de escola, agora está um pouco menos, né? Porque a escola está muito online, então, mas esses grupos, eles têm uma relevância muito grande nas indicações. E quando uma mãe posta lá que foi super bem atendida, que gostou, né, do atendimento, do acolhimento, isso tem peso também para que outras mães possam me procurar no consultório. Então, quando a pessoa gosta do atendimento, eu elenquei algumas coisas que você que é odontopediatra, você que às vezes ainda não fez a sua pós-graduação, mas atende a odontopediatria na sua região aí, no interior principalmente, que a gente vê que existem poucos odontopediatras, e eu falo que é um nicho maravilhoso para você que gosta, se especializar nessa área, tentar abranger toda uma cidade pequena para que seja atendida por você de um modo diferenciado. Eu tenho visto, assim, e com muita alegria, as minhas alunas do curso Protocolo Encantamento Tia Bela, elas já iniciando, né, clínicas, abrindo clínicas com protocolo meu de encantamento,
se diferenciando no mercado e já com resultados visíveis, palpáveis, tanto em termos de agenda, né, de pacientes que estão marcando pelo bom atendimento e diferenciado, quanto também no ganho financeiro, que é o que todo mundo quer, né, ter um resultado. O sucesso nosso vem também de um bom atendimento e de uma diferenciação que a gente faz no que a gente se prontifica e dos pais nos reconhecerem como profissionais. Então, quando as pessoas procuram, elas procuram também um odontopediatra que saiba realizar uma técnica boa. Que às vezes, quando as pessoas pedem indicação, por exemplo, eu preciso de uma indicação que meu filho está com a língua presa. Você tem alguém para indicar? E a pessoa logo fala, nossa, a minha criança também teve língua presa e operou, fez a cirurgia com a tia Bela. E como é que foi a cirurgia? Nossa, tudo certo. Ela foi pela colhedora, o atendimento foi bom, o pós-operatório foi bom, ela deu atenção. Então, isso é com relação à técnica. As pessoas buscam informação, porque ninguém vai levar no seu consultório para fazer, principalmente procedimentos que são procedimentos diferenciados no seu consultório, sem saber se essa pessoa que está sendo indicada realiza esse procedimento direitinho. Então, a técnica, ela é também muito vista no quesito da indicação. Então, outra questão que é muito importante é da estrutura. Muitos pacientes chegam no nosso consultório também por saber que nós temos uma estrutura favorável de atendimento, né? Estrutura essa que não conta só também a questão dos consultórios, mas também a questão de pessoal que você tem no seu consultório para te ajudar. Isso é um quesito muito importante no consultório. Outra coisa é o preço. Muitas pessoas chegam no consultório ou buscam indicações também com relação ao valor que a gente cobra. Isso a gente já fez um vídeo bem legal, trazendo o que é diferente entre preço e valor, porque preço, né, é uma coisa, é o valor monetário que eu cobro um serviço. E o valor é o valor daquilo que eu entrego. Então, o seu valor, ele tem que ser determinado por você. E a partir do seu valor, você vai construir uma precificação daquilo que você entrega. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque muitas pessoas, e já que esse vídeo vai falar e fala sobre essa questão da gente ser um bom ser humano, é muito importante a gente compreender o valor que a gente tem como profissional ser humano, que agrega valor ao profissional só que produz uma técnica bem feita, que tem uma boa estrutura, né? Então, assim, aquilo que eu trago a mais nessa questão de como pessoa, eu ser uma pessoa humana, humanizada, exercer um atendimento humanizado, isso vai agregar um valor imenso no seu consultório. E uma outra coisa também que as pessoas procuram, né, que aí que é o tema do vídeo, é um profissional, como que a tia Bela é? Às vezes as pessoas podem ir na hora que estão pedindo indicação, mas a tia Bela é legal, como é que ela é como pessoa no consultório? Me conta um pouquinho da sua experiência. Ela pede para a vizinha dela, por exemplo. E aí vem alguns quesitos que eu separei. Por exemplo, a gente tem as habilidades como ser humano. Cada pessoa tem as suas habilidades como ser humano. Então, por exemplo, uma coisa que é muito fundamental para você desenvolver seu consultório é você ser percebido pelo amor que você tem à profissão. Isso é um ponto que você precisa estar atento no seu trabalho, porque você precisa passar para os pais da criança que você está atendendo que você é um profissional que ama o que faz. Isso faz toda a diferença. Eu percebo nos pais do meu consultório, porque quase todos os dias eu recebo alguns comentários dos pais que me levam a enxergar que eu consigo passar, né, para eles essa questão de que eu amo o que eu faço, que eu estou ali para ganhar o meu, né, o pão de cada dia, mas que eles percebem o quanto eu sou assim inteira naquilo que eu quero fazer, o quanto eu me dedico, né, o quanto eu tento ser diferente no atendimento. Então, todos os dias eu tenho esse feedback, no final da consulta, no meio da consulta, às vezes mensagens que eu recebo depois que eu atendo, porque as mães ganham o meu WhatsApp, e elas escrevem para mim, às vezes no outro dia, quando recebem um videozinho da consulta, elas escrevem, tia Bela, nós estamos encantados com você,
com o bom atendimento, com a profissional carinhosa que você é. Então, assim, eu poderia fazer todo o meu trabalho exercendo uma boa técnica, com uma boa estrutura, com uma ótima secretária do meu lado, mas ser, né, uma profissional que alimenta o meu lado humano, que faz com que o meu atendimento seja humanizado, faz toda a diferença. Então, para você que está começando agora, ou você que anda desanimada, né, com odontopediatria, não está encontrando ainda um caminho, está achando que está na mesmice, passe a alimentar esse lado seu exatamente humano no atendimento, porque não tem erro. Você vai passar a encantar os pais e isso vai te diferenciar no mercado. Não se esqueça disso. É uma pitadinha de amor, é uma pitadinha de paciência. Nós vamos falar sobre isso daqui. São pitadinhas que eu vou colocando no meu dia a dia, no meu consultório, né, na minha consulta, que eu vejo que faz toda a diferença. E não pode desanimar. Do mesmo jeito que eu começo a consulta das 8, eu finalizo a minha consulta das 16 horas. Então, o paciente que vai no meu consultório de manhã, depois do almoço, no fim do dia, ele recebe essa porção, né, de ser humano que eu gosto de dar, esse amor, esse cheiro mesmo que exala no meu consultório, em qualquer momento que eu esteja atendendo. Então, eu já coloquei, né, o amor é o que faz, e a paciência é uma coisa que eu acho que nos torna seres mais humanizados, e é uma das coisas que eu acho que os pais percebem muito na odontopediatria. Então, não adianta a tia Bela ser uma profissional que executa bem uma cirurgia, que executa bem um tratamento de canal, que sabe conter um bebê para fazer uma restauração de uma cárie, né, precoce da infância. Isso a gente tem que saber fazer. Uma boa técnica ela é desenvolvida através de cursos, de pós-graduação, hands-on. Você tem que procurar trabalhar a sua técnica. Mas a questão da paciência, né, principalmente, anota aí, é um quesito que te humaniza mais no seu consultório. Vou contar um caso para você dessa semana. Eu tenho um paciente que ele vem no meu consultório desde pequeno. Eu sempre fui a odontopediatra dele. Os pais gostam imensamente de mim. A consulta sempre é muito gostosa, muito calorosa. São pais, assim, que do último ano para cá, né, eles viveram na família uma perda muito grande de uma criança, que tiveram um sobrinho que morreu de câncer. Então, assim, as consultas são muito gostosas porque eu gosto de acolher essa dor, a gente conversa, eu tento trazer para eles um pouco de amor, carinho, para amenizar essa dor que a família viveu. E aí, na última consulta, a gente viu que essa criança precisaria de um procedimento, porque ela tinha um problema no dentinho. E aí, a gente estava com um pouco de dificuldade no atendimento, porque ele não estava querendo aceitar o tratamento restaurador. Sempre foi para fazer prevenção, mas dessa vez vai precisar de um tratamento restaurador. E aí, a gente marcou uma nova consulta, né, porque eu tinha feito a consulta de prevenção, marcamos para fazer o procedimento. Quando ele veio para o procedimento com o papai, ele estava, assim, muito ansioso. E é uma criança mais velha, já com 7 anos, então não é uma criança pequenininha, é uma criança que já compreende, né, o que eu falo. E foi extremamente, assim, trabalhosa a consulta para realizar o procedimento, porque ele não estava querendo cooperar. E aí, várias vezes durante o procedimento, eu tinha que assentar, colocar ele assentado de frente para mim, conversar olho no olho, pegar na mão dele, explicar de novo o que eu iria fazer, que era um procedimento indolor, mas que eu precisava da cooperação dele, que ele ficasse com a boquinha aberta. Então, o pai também conversava, enfim, a gente conseguiu fazer, mas teve que ter a contenção física do pai, que deitou, né, peito a peito com ele, para ajudá-lo a deixar eu executar o procedimento. Mas aí a gente executou o procedimento, finalizamos e tudo, e no final eu expliquei para o papai que eu gostaria que fosse marcado mais um horário, porque eu não tinha certeza se o que eu realizei tinha ficado com a qualidade que eu queria, pela dificuldade da cooperação dessa criança. E aí ele foi lá receber o brinquedinho, enquanto isso eu fui conversar com o pai, e nessa hora ele falou muito comigo: nossa, tia Bela, eu fico impressionado com a sua paciência, porque eu acho que se fosse outro profissional, não teria tido a sua paciência e teria desistido no meio do procedimento. Então, assim, essa visão que esse pai tem de mim como uma profissional paciente, ela não nasceu de graça em mim, né? Eu não me tornei uma profissional paciente do nada. Esse é um quesito da paciência. A paciência é um quesito
que eu percebi logo, quando eu comecei a trabalhar com criança, que eu precisava me especializar na paciência, porque isso iria me humanizar mais, isso iria fazer com que eu enxergasse as crianças pela mente delas, a questão do medo, e enxergasse também os pais pela mente deles, na questão também do sofrimento da criança. Porque não é fácil, né? A criança tem um medo, esse medo, muitas vezes, ele não pode ser mensurado em termos de número, ele não é palpável, ele está dentro da mente da criança, ele está no olhar dela, ele está no choro, nas lágrimas que aquela criança solta na hora do atendimento, no encolhimento, no enrijecimento também muscular, que a criança fica travada. Então, assim, depois eu cheguei em casa e a mamãe não tinha ido na consulta do procedimento, só o papai. E aí a gente conversou no WhatsApp, ela estava me agradecendo por toda a paciência que o pai relatou para ela, que eu tive com a criança, quando ele chegou em casa, ele contou a história. E aí eu falei com ela, assim, olha, a gente ainda tem um outro dentinho para mexer, eu ainda preciso finalizar esse dente que eu mexi hoje, porque eu acho que ele ainda não está do jeito que eu gostaria que tivesse tecnicamente, né? E a gente precisa ter essa franqueza, porque muitas vezes a condição que a gente tem no consultório de realizar um procedimento não é a melhor, e a gente nem sempre consegue fazer tecnicamente o melhor, porque a gente não tem ali as melhores condições de cooperação da criança. Então, eu expliquei isso para a mamãe, falei com ela que eu estava feliz, né, deles terem percebido que eu fui paciente, mas que eu precisaria que essa criança voltasse. E aí eu sugeri aos dois que os dois fossem na consulta, tanto o papai quanto a mamãe. E o papai, ele era um pouco melhor para segurar a criança e para a criança ter um pouco mais de respeito. Enfim, aí voltaram. Nessa semana a criança voltou e quando ela chegou no meu consultório, ela chegou sozinha, com a mãe. E o pai não foi. E o pai que tinha me ajudado. Enfim, a gente tentou fazer o procedimento, a criança sentou, né, não queria deitar na cadeira, a mãe conversando, explicando, e a gente teve muita dificuldade, né, dele poder cooperar com a gente, já é uma criança grande. Eu sentei, conversei, expliquei, mas eu senti muito a falta exatamente do empenho da mãe que o pai teve para poder fazer com que a criança confiasse em mim, né? E aí eu cheguei à conclusão que não iria dar, que a gente não ia conseguir nada. Aí a gente encerrou o atendimento, não consegui fazer o procedimento, né, que eu queria ter feito. E aí, no final do dia, eu conversei com a mãe no WhatsApp, ela me agradeceu demais a minha paciência, eu ter conversado com ele tudo, e que ela achava que havia uma parte grande de falha na conduta dela. Porque a gente, como profissional, a gente tem um limite que a gente vai com as crianças, né? Nessa conduta que a gente tem de convencê-los, de ter um pouco de autoridade ali no consultório. É preciso que os pais nos ajudem para que a gente possa chegar num caminho e conseguir realizar o procedimento. Eu faço a minha parte, como tia Bela, né? E o pai e a mãe fazem a parte deles. E aí a gente consegue. Mas quando existe só a minha parte, por mais que eu tenha paciência, que eu tenha resiliência, que eu tenha, enfim, toda a minha habilidade desenvolvida, sem a parte dos pais eu não consigo. E aí eles me escreveram, eu conversei com ela no WhatsApp, e agora a gente programou, né, uma nova consulta para a gente tentar realizar esse procedimento com os dois. E aí eu deixei bem claro que os dois teriam que estar no meu consultório. Mas o mais importante disso tudo foi, assim, eu perceber que eles sabem que eu sou uma profissional que enxerga o sofrimento do filho deles. Então, isso faz com que os pais, cada vez mais, tenham confiança em mim. Eles jamais vão levar em outro profissional para começar tudo de novo, porque eles sabem que esse diferencial de profissional que é humanizada, assim, que percebe o sofrimento da criança, eu tenho. Então, se a gente vai levar mais uma sessão, se nós vamos levar mais 2 sessões, eu não sei. Mas eles contam sempre com esse lado meu, acolhedor, e que faz a empatia com a criança e com os pais, né? E eu tive que fazer com a mãe diferente do que eu fiz com o pai, porque na minha percepção, a mãe sofre mais vendo a criança sofrendo. Então, e o pai é uma pessoa, a mãe é outra pessoa, e eu preciso enxergar isso, né? Que os dois são diferentes para poder viver essa situação de dificuldade no consultório. Por isso que eu pedi que a próxima sessão os dois vão ter que estar no meu consultório para eu poder ajudá-los e a gente conseguir finalizar. Então, outra coisa que eu elenquei, além da paciência, é a resiliência. Então, assim, a resiliência é aquela capacidade que a gente tem no consultório
de conseguir vencer uma etapa, né, de consulta ou de procedimento, quando alguma coisa sai do padrão que a gente já espera da consulta. E de resiliência, eu vivi uma situação ontem. Eu atendi uma mãe, que é uma fofa, os meninos também são meus pacientes desde pequeno, e o irmão de 4 anos foi, e o irmãozinho de 2. Já foram comigo outras vezes, tanto de 2 quanto de 4. Mas 2 anos é uma idade onde a criança ela dá uma virada na chavinha. E nós que somos odontopediatras, nós conhecemos até a expressão que fala terrible two. Quando a criança entra nos 2 anos, ela meio que acha que é dona do pedaço. Então, ela já se manifesta. Não, sim, para, acabou. Então, ela já se expressa com algumas palavras que nos mostram que ela que quer conduzir a consulta naquele momento. Então, foi bonitinho, porque eu fiz a consulta do de 4 anos e a consulta deu super certo, né? O de 4 anos sentou primeiro na cadeira, a gente fez o check-up digital, a gente corou os dentinhos, fizemos a escovação, fizemos a limpeza, o exame clínico, a mamãe do lado, mostrando tudo. E o pequenininho assistindo. E aí, na hora que foi a vez do pequenininho, na hora que ele foi assentar na cadeira, eu tenho uma poltroninha que eu ponho os bebês, e a mãe assenta junto até os 3 anos. Na hora que ela colocou o bebezinho na poltroninha, ele já falou, não, no colo. E aí eu falei assim, não, no colo não, você vai sentar na poltroninha. Ele, não, no colo. E já estava querendo chorar. Então, naquele momento, eu percebi que eu não poderia continuar naquele caminho de insistir com ele na poltrona. Porque é como se a gente tivesse uma habilidade de desenvolver essa resiliência para a gente não cair no caminho do choro, do desespero da criança, para a gente não se perder. Então, na mesma hora que ele falou, não, aí na mesma hora eu virei e falei assim, é mesmo, no colo da mamãe. E aí eu falei com força, assim, é mesmo, no colo da mamãe. Aí ele olhou para mim e a mamãe puxou ele para o colo. E ele se deu por satisfeito naquela hora. Aí eu peguei a escovinha no colo da mamãe, escovei o dentinho dele sentadinho no colo da mamãe, né? A gente passou o fio dental, escovamos o dinossauro. A gente usou até o check-up digital, que eu uso a partir dos 3 anos, mas é um bebê que tem algumas manchinhas que eu gosto muito de deixar registrado na câmera do consultório, né, no meu equipamento. E aí eu consegui fazer até o check-up digital. E aí, sem perceber, a mamãe foi aos pouquinhos, virando um pouquinho ele, até que ele foi se acomodando na poltrona do lado, sem perceber. Então, assim, esse canal que a gente se conecta com a mãe, com a criança, a mãe percebe que a tia Bela, ela tem resiliência, que ela não é engessada como profissional, mas ela desenvolve uma habilidade, né, uma habilidade humana, que é a resiliência, e que faz com que aquela experiência continue sendo agradável. Porque muitas vezes os profissionais, eles, principalmente profissionais que não valorizam essa questão do lado do ser humano, eles não percebem a diferença que faz na percepção dessa mãe que eu desenvolvi essa resiliência. Então, o que aconteceu com a consulta? A mãe saiu super satisfeita, deu tudo certo, fotinhas, né, limpeza, alegria, música, dinossauro. Então, assim, a gente conseguiu fazer de novo a mesma experiência no consultório, usando a resiliência, que você não pode deixar de usar no seu consultório. E a outra coisa é a empatia, né? Porque a empatia, como eu falo sempre, é você se colocar no lugar da criança e dos pais. Eu vejo que alguns odontopediatras, quando me escrevem, perguntando, Tia Bela, como que você consegue fazer esse atendimento em bebê tão pequenininho, passar o motor e tudo? E aí tem uma coisa que eu falo muito. A gente não pode deixar de ter empatia só com os pais e querer ter empatia, por exemplo, só com o bebê. Tem que ter com os dois. São 2 seres distintos. O que passa na cabeça do bebê não é o que passa na cabeça da mamãe que está ali, né? Às vezes a mãe, ela sabe, ela confia em você, ela sabe o bom profissional que você é, em termos de técnica, ela gosta do seu jeito, ela me conhece como ser humano. E hoje as redes sociais, só para a gente fazer um parênteses, as redes sociais possibilitam também, por exemplo, às vezes eu gosto de mostrar o meu contexto familiar. Eu sou uma pessoa que sou muito carinhosa com a minha mãe, que já é idosa, minha mãe que hoje está acamada, que está doente, com cuidados especiais. E muitas vezes, né, nos meus stories, no final de semana, eu posto eu tocando piano para minha mãe, né, cantando para ela e tudo. Então, assim, esse é um lado meu
que eu percebo que as pessoas valorizam nas redes sociais. E eu tenho mães que chegam no meu consultório para a primeira consulta e falam comigo: Tia Bela, eu te vi nas redes sociais, eu gostei muito do seu jeito de atender com as crianças, eu fiquei tão encantada, como que você é uma filha boa com a sua mãe. E aí a gente percebe que ela se conectou com a Tia Bela fora do consultório, mas que eu tenho uma característica de ser uma boa filha que para essa mãe agrega valor quando ela escolhe a Tia Bela para cuidar do filho dela. Então, você percebe isso? O quanto é importante a gente ser, né, um bom ser humano para a vida. A gente também não é bom ser humano para ganhar vantagem, mas a gente é bom ser humano para a vida. A gente ser uma boa pessoa que ajuda as pessoas, que faz o bem, que transmite o bem, que exala amor, que é alegre. Isso faz bem para a gente como pessoa, né? Isso em todos os locais da minha vida, eu gosto de ser uma pessoa que tenta estender a mão para as pessoas. E isso nos torna seres humanos melhores, né? E eu não consigo separar o que eu sou fora do consultório com o que eu sou dentro do consultório. A gente é tudo misturado. E aí, ontem no consultório, eu fui atender uma criança que ela tem HMI. E a gente sabe que o HMI deixa o dentinho da criança um pouco mais sensível, quando vai tomar um picolé, quando vai fazer bochecho para higienização. E aí eu fui fazer um procedimento. E é uma criança, assim, que nunca me deu trabalho no consultório, super fofa. Mas na hora do procedimento, eu vi que ela estava um pouquinho mais triste e um pouquinho mais ansiosa. E aí, nessa questão da gente poder pensar o que está passando na mente da criança, eu percebi que ela estava com muito medo. E aí eu tive que fazer, né, a mesma técnica que eu faço para realizar o procedimento, mas com um pouco mais de amor e de carinho, com mais cuidado com relação ao ventinho, para secar o dentinho, usar algodão, usar gaze. E a mãe ficou super feliz de eu ter percebido que ela nunca teve medo, mas naquele momento ela demonstrou medo e eu soube contornar, né, a situação toda para fazer com que essa criança fosse acolhida no seu medo. Então, essa percepção, quando eu falo da empatia da criança e dos pais, porque realmente são duas pessoas distintas. A mãe começou a ficar apreensiva com medo do sofrimento da filha, e a filha estava com medo do procedimento. Então, eu preciso, naquele momento, acolher tanto o receio da mãe quanto da criança. E é muito importante, quando você que é profissional da área de saúde, você que é odontopediatra, você alimente essa questão da gente ser um profissional humano, um profissional que enxerga, que atende seres humanos ali. A gente não atende número, a gente atende crianças, nós atendemos seres que estão em formação, crianças que ainda não têm uma capacidade completa de enfrentar situações, né, elas têm medo, que elas não sabem ainda o que vai acontecer. Então, é extremamente importante que você, como profissional, você se habilite com isso. Porque os profissionais que não fazem, né, esses que não alimentam esse crescimento do lado humanizado, eles perdem a grande chance de se tornar profissionais diferenciados, de enxergar além do consultório. E os pais estão de olho nisso. Por isso que hoje a gente vê ainda uma quantidade muito grande de odontopediatras que não se diferenciaram porque atendem da mesma maneira, só visando tecnicamente fazer um procedimento bem feito. E esquecem de alimentar esse quesito. Então, se você é um odontopediatra, se você atende criança no seu consultório, você essa semana vai começar a reparar, vai ser uma tarefa para você, reparar no seu consultório, se você realmente exala um pouco mais de amor, de atenção, de acolhimento, e se você está percebendo que os pais estão enxergando isso em você, porque eles te dão feedback, eu garanto que dão. E isso vai fazer com que você se sinta mais realizado, porque quando a gente oferece, além daquilo que os pais vão no nosso consultório para receber, a gente ultrapassa a expectativa daqueles pais. E isso é excelente, né? Então, a gente precisa alimentar esse lado humanizado. Essa vai ser a tarefa para você nessa semana. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal, no YouTube, no Instagram. Eu sou a Tia Bela, estou aqui para te ajudar, né, a facilitar o seu caminho para poder ser reconhecido no seu consultório, na sua cidade, e atingir o seu grande objetivo, que é se tornar um profissional diferente dos outros, né, fazer o que todo mundo faz, mas de um modo diferente.
E é disso que o mundo precisa, é disso que os consultórios de odontopediatria precisam, de profissionais humanizados. Eu espero você no próximo vídeo.